Olá, meus amigos e amigas. É com muita alegria que no dia de hoje eu trago a vida de São Camilo de Leles, que é o patrono dos enfermeiros e enfermeiras do campo da saúde. Pois bem, Camilo nasce no dia 25 de maio de 1550 em Baixanico, nos Abruzos, no antigo reino de Nápoles. Como aconteceu com São João Batista, o precursor de Nosso Senhor. Sua mãe já é de idade avançada e tem por volta de 60 anos quando concebe. O pai, ao serviço das armas, primeiro da França e depois de Nápoles, vive mais nos acampamentos e campos de batalha do que no seu próprio lar. Quando ele está por nascer, sua mãe tem um sonho, no qual dá à luz a um menino, portando uma cruz vermelha ao peito. O pequeno é logo seguido por outros que igualmente portam cruzes semelhantes. É a cruz que aparecerá no seu hábito dos membros do Instituto do Servo dos Enfermos, ou Padres Camilianos, que ele fundará. Como uma mãe idosa pode educar um menino muito forte e crescido para a sua idade e de temperamento belicoso, com o sangue que lhe corre nas veias? Ela consegue, apesar de tudo. Ensina-lhe os rudimentos da religião, não mais que isso. Entretanto, sem que ele saiba, o menino, a par do catecismo e da gramática, aprende também o segredo dos naipes e dos dados. E aos 12 anos já é um contumaz jogador. Camilo é também um aloucado. Ri-se da sua mãe quando está lhe dando conselhos de sabedoria, foge de qualquer trabalho, e mesmo nos bancos da escola, que deixa mal sabendo ler e escrever. Quer ser livre, corre pelos bosques, sobe nas árvores, caça passarinhos e sobretudo joga e não adianta reprimendas, castigos ou admoestações. Entretanto, no fundo do seu peito, de adolescente, pulsa um grande coração, no qual se havia solidificados os rudimentos da fé. Mais tarde, ele dirá, nessa época de sua vida, que no meio dos desvarios sentia alguma centelha de piedade e se alegrava quando via em casa pobres peregrinos. Assim, chega praticamente à idade adulta. Um dia, morre a piedosa mãe, e com ela desaparece a âncora que ainda permite a Camilo uma vida estável. O pai, como um bom militar de profissão, não acha mais natural deixar que Baixanico com seu filho e ir alistar-se mais em uma campanha. Dessa vez, resolve ir apresentar-se na República de Veneza, que levanta um exército para combater os turcos. Em Ancona, entretanto, pai e filho enfermam e sentem-se tão fracos que julgam que não podem sofrer os árduos trabalhos da guerra. Retrocedem. João de Leles, mal curado, tem uma recaída e falece, felizmente recebendo antes, com coração contrito e humilhado, todos os socorros da religião. É enterrado perto de Loreto, de herança do pai de Camilo. Recebe um arcabuz e uma espada. E de herança divina, uma chaga misteriosa na perna, que reaparecerá sempre que necessário para conduzi-lo no caminho de sua futura vocação. A fome e a miséria, e ainda mais a supuração de sua chaga, fazem-nos desistir da carreira militar, tocado pela vista de dois franciscanos, com sua modéstia e doçura, faz voto de ser um deles. Nada lhe parece mais fácil, pois seu tio é o superior do convento franciscano de Áquila. Decepção, quando se apresenta, não é aceito. Os bons religiosos não ousam receber aquele candidato de vocação tão repentina, ainda mais com a bendita chaga da perna, que os médicos dizem ser incurável. O que fazer? Camilo resolve ir para Roma, a fim de tentar curar a perna e conseguir ganhar alguma coisa para comer. É recebido no Hospital Santiago, ou dos Incuráveis, como enfermeiro, o que lhe permite curar a perna e receber algum dinheiro. Mas a paixão do jogo o persegue e avassala. Ele foge do hospital para ir atrás das cartas. Um dia, menos de 20 dias depois de ter chegado, encontra um baralho sobre seu travesseiro, como incorrigível briguento, e acrescenta com o diretor do hospital, inepto para cuidar dos enfermos e dos doentes. É expulso do hospital. Felizmente, esse diretor não é profeta.
O que fazer? Camilo sente em si toda a vitalidade de seus 20 anos e boa saúde. Como não sabe outra profissão, alista-se no exército da Sereníssima República de Veneza, que vai outra vez combater os turcos e parte para o Oriente. Durante 3 anos, participa de batalhas, escala muralhas, sofre as privações dos cercos, é ferido e vê-se reduzido a comer carne de cavalo e ervas. Entretanto, enquanto combate como um herói, joga como um demônio. Gravemente enfermo, não pode participar da gloriosa Batalha de Lepanto, na qual os cristãos acabam com a supremacia naval dos filhos do Islã. Entra depois a serviço da Espanha, sob as ordens do Marquês de Santa Cruz, e continua lutando, e jogando em Corfu é aprisionado. O frio e a fome o reduzem a tal extremo que teme por sua vida. Faz sincera e minuciosa confissão, gera e, coisa admirável, recupera a saúde, o que levará depois a referir o fato aos enfermos para animá-los a receber com devoção os santos sacramentos. Uma violenta tempestade no mar faz com que ele, assustado ante o perigo da morte, se lembre do voto de ser franciscano. Renova-o, mas passado o perigo dele, se esquece, mais uma vez, e continua na carreira das armas e no vício do jogo. Aqui cabe a importante observação de um biógrafo do santo. Se bem que Camilo seja tão viciado jogador, entretanto, por uma graça especial de Deus, não cai nos vícios frequentes entre os jogadores, como blasfemar, jurar, maldizer a Deus e a todos quando a sorte lhe é contrária, e sobretudo usar de métodos ilícitos para ganhar. Seja como for, a paixão do jogo o persegue. Não tendo mais dinheiro para jogar, joga a espada, o mosquete, a tabaqueira, o capote de campanha e por fim a própria camisa, e perde tudo, reduzindo assim a extrema indigência. Dirige-se a Nápoles para Manfredona, guiado pelas mãos da providência. Nessa cidade é tal sua miséria que tem que pedir esmolas, uma mão estendendo o chapéu e a outra escondendo o rosto rubro de vergonha. O encarregado da construção de um convento de capuchinhos, Antônio de Castro, vendo que aquele rapaz alto e forte lhe oferece emprego de servente, de pedreiro na obra dos capuchinhos, não é a espécie de trabalho que almeja um rapaz de boa estirpe e acostumado aos campos de batalha, mas a falta de melhor aceita. São-lhes confiados 2 jumentos, para com eles carregar areia e água, para uma construção do convento. Camilo sente-se muita repugnância por esse trabalho tão humilde, tanto mais insuportável quanto os meninos da redondeza. Vendo-o tão alto e corpulento, tem mais de 1,90 de altura, o que é muito raro na época. Vestido com uma farda militar, veio meio estropiada e, seguindo os 2 jumentinhos do convento, correm atrás dele gritando: "Aí vem o São Cristóvão! Aí vem o São Cristóvão!" Em compensação, encontra contínuo apoio junto aos frades capuchinhos, que querem ajudá-lo em sua penúria financeira. O plano dele é ficar nesse humilde emprego só até passar o inverno, a fim de ganhar algum dinheiro que depois gastará no jogo e na viagem para voltar ao exército. Um dia, os capuchinhos o mandaram levar vinho, um outro convento da ordem, na vila de São João, distante 4 léguas. Lá, à tardinha, o guardião do convento, como é chamado superior entre os franciscanos, Frei Ângelo, com pena daquele grandalhão no qual percebe uma alma generosa e com inclinação para o bem, chama-no de lado e começa a falar-lhe do juízo de Deus, pelo qual todos temos que passar, da gravidade do pecado, de como se deve aborrecê-lo e dele fugir como da pior peste, e de outros pontos da vida espiritual. Na manhã seguinte, dia da purificação da Santíssima Virgem, dia 2 de fevereiro de 1575, Camilo volta para Manfredônia. No caminho para passar o tempo, e sem nenhum sentimento piedoso, começa a rememorar o que tinha ouvido na véspera. É o momento da graça. Deus lhe envia uma luz sobrenatural, da qual que, em um instante, ele vê toda a malícia e a gravidade do pecado mortal, o rigor da justiça divina e o perigo que corre se perder eternamente.
Considera a inutilidade de sua vida sem sentido, sem grandeza. Atrás dos naipes e acampamentos militares. Compreende também a suma bondade de Deus e os inumeráveis benefícios que lhe tem concedido no corpo e na alma, e a torpe ingratidão com que corresponde a eles. Essa luz é tão forte que inutilmente Camilo procura dela sem desvencilhar, sente-se pelo contrário cada vez mais chamado por ela, e por uma profunda e veemente contrição. Salta do cavalo, ajoelhado em meio ao caminho, prorrompe em copiosa e salutar pranto, pedindo a Deus perdão por seus pecados e propondo-se firmemente a não voltar a mais pecar. Promete a si mesmo fazer áspera penitência por seus pecados e entrar sem tardança nos capuchinhos. Tem Camilo entre 25 anos de idade. Mal chegado ao convento, corre em procura do padre guardião. Lança-se-lhe aos pés e narra-lhe tudo o que lhe aconteceu. Pede-lhe que por misericórdia o receba entre seus filhos. O guardião, vendo o trabalho da graça naquela alma, promete-lhe em breve lhe dará o hábito capuchinho. A partir de então, Camilo é um homem novo. Depois de uma contrita confissão geral, começa seu noviciado, praticando todos os atos da religião com suma piedade. Varre, esfrega, lava, cuida da horta, serve seus confrades, dorme pouco e reza muito. Admirados com seu fervor, os frades dão-lhe o hábito e querem que ele se prepare para o sacerdócio. O penitente julga em sua humildade que essa é uma graça excessiva para ele e declina. Entretanto, não é lá que a providência o quer. Quando está terminando seu noviciado e se prepara para a profissão, a chaga se reabre e piora. Ele não pode ficar entre os capuchinhos malgrados, sua vontade e a deles. Na despedida dos frades, lhes promete que se a chaga se fechar, ele terá sempre um lugar entre eles. Com essa promessa, Camilo deixa o convento e se dirige novamente para Roma, para o Hospital de Santiago, mas agora com outra disposição. Apesar do bom tratamento do hospital, a chaga só se fecha ao fim de 4 anos, julgando que ainda está preso ao voto que fizera. Camilo volta para os capuchinhos, mesmo contra a vontade de seu diretor espiritual, outro grande santo, São Felipe Neri, que prevê que desse modo sua chaga se reabrirá. O que ocorre? A chaga reaparece e Camilo tem que voltar para o hospital. Aí se convence definitivamente de que Deus quer dele a dedicação ao cuidado dos enfermos. A chaga, entretanto, se então ao serviço dos doentes com tal abnegação, sendo que para todos os exemplos de extraordinária virtude, e vai conquistando os postos, até chegar ao de administrador-geral do hospital. Ele tudo governa com rara suavidade e mansidão, muito próprias a atrair os enfermos, não utilizando palavras vésperas ou ásperas, mas com terna caridade. Não mostra repugnância em nada, curando as chagas mais repelentes com a maior naturalidade. Nessa ocasião, introduz no hospital o costume de lavar os pés dos enfermos antes de os colocar na cama. Uma boa parte deles anda descalça e de ler para eles algum livro espiritual enquanto se lhes serve a comida. Vela a noite inteira junto aos doentes, em perigo de morte, para ajudar-lhes no último transe, tendo sumo cuidado em que nenhum morra sem os sacramentos. Provê a tudo, aparece por todas as partes, vigia a todos, alenta e encoraja os enfermeiros, e sobretudo se encarrega dos doentes mais repelentes. Mas aflige-lhe muito ao ver que os doentes, apesar de seu desvelo, não são assistidos como convém, que os empregados dos hospitais são muito descuidados em preparar-lhes as refeições. Fazer-lhe as camas, aplica-lhe os medicamentos e atende com prontidão os que lhe chamam. E, sobretudo, muitas vezes, fazem com que os enfermos sofram vexames e privações. Camilo
passa a pedir insistentemente a Deus que se digne prover esse mal com devido remédio. Um dia, olhando para o crucifixo, enquanto cuida dos doentes, exclama: "Ah, seriam necessários aqui homens que não fossem conduzidos pelo amor ao dinheiro, mas pelo amor de Nosso Senhor, que fossem verdadeiras mães para esses pobres doentes, e não mercenários. Mas onde encontrar tais homens?" E pensando na cruz de Nosso Senhor, Jesus Cristo acrescenta: "Se esses servidores de Nosso Senhor portarem sua cruz ao peito, essa visão os sustentará, os encorajará e os recompensará." Essa foi o germen da obra camiliana. Mas onde encontrar homens piedosos e caridosos que, suprindo as faltas dos assalariados, sirvam aos doentes por amor a Jesus Cristo, não esperando outra recompensa de seus trabalhos que a eterna? Como encontrar homens animados desse espírito? Camilo fala disso a São Felipe Neri, que o aconselha a organizar uma irmandade religiosa com a finalidade de cuidar dos doentes com espírito sobrenatural. Animado, Camilo escolhe os 5 melhores enfermeiros que lhe parecem animados, do mesmo espírito. Eles respondem a seu apelo com entusiasmo, decoram um pequeno quarto para o oratório e ali se entregam a exercícios de devoção e debatem sobre o melhor meio de servir aos enfermos. Entretanto, o demônio suscita grandes perseguições contra esse pugilo de abnegados. Críticos dizem que os querem mesmo é a direção do hospital. Os diretores se assustam e fecham-lhe os pequeno oratório. Camilo tem que levar o crucifixo que adornava a capela para seu quarto. À noite, quando reza e chora diante desse crucifixo, o crucificado lhe diz: "Do que te afliges, ó pusilânime? Segue adiante com a empresa que eu te ajudarei, pois esta obra é toda minha e não a tua." Animado com essas palavras, ele quer recomeçar a obra, mas de maneira mais duradoura, sabendo que não terá muita autoridade para ela, se não for sacerdote. Apesar de já ter 32 anos de idade, decide continuar os estudos para ordenar-se sacerdote e começa a estudar gramática com o capelão do hospital e depois com Santo Inácio de Loyola, nos bancos escolares com meninos, o que no seu caso é mais de se anotar pela sua estatura, tão mais elevada que a de seus condiscípulos. Estas riem-se dele e lhe dizem: "Gigans tarde veneciste, viestes tarde, gigante." Um professor com acentos proféticos diz-lhes: "É verdade, ele veio tarde, mas reganhará o tempo perdido e fará grandes coisas na Igreja de Deus." Camilo recebe a primeira tonsura em 2 de fevereiro de 1582 e as demais ordens menores nos domingos seguintes. Para ser promovido às ordens maiores, precisa de um título de benefício ou patrimônio. Deus Nosso Senhor dispõe que um nobre romano, Fermo Calvin, que lhe conceda 36 libras anuais. Com isso, Camilo pode receber as sagradas ordens, o que ocorre no domingo de Pentecostes, do ano de 1584. Celebra sua primeira missa na capela do Hospital de Santiago. Alguns meses depois, o encarregam de uma pequena igreja chamada a Madonina dei Miracoli. O neo-sacerdote e mais 2 companheiros que a ele se juntam, em meados de setembro do mesmo ano, começam a se reunir a fim de rezar e preparar para apostolado com os doentes. É o núcleo inicial da congregação dos camilianos. Todos os dias, os 3 vão ao Hospital do Espírito Santo, o mais afamado de Roma, para servir aos doentes, dar-lhes as refeições, fazer-lhes as camas, com uma caridade terna e compassiva. O número de discípulos vai crescendo, se bem com dificuldade, pois o trabalho com os enfermos é muito austero e existe uma dedicação quase heróica, já que seus membros têm, por exemplo, que cuidar dia e noite dos agonizantes. Deve ter, sobretudo, cuidado especial com suas almas, ensinando aos enfermos a doutrina católica, ajudando-lhes
a fazer um ato de contrição, a receber devotamente os sacramentos e aceitar pacientemente todos os sofrimentos que Deus lhe queira enviar. Assistem especialmente aos moribundos, passando a noite toda a seu lado. Depois de falecidos, fazem encomendação de suas almas. Praticam tudo com tanto afeto e devoção que se torna a edificação da cidade de Roma. São Felipe Neri assegura ter visto ao lado dos discípulos de Camilo, que velam os agonizantes, anjos que lhe ditam as palavras que deveriam dizer naqueles transe, quando doentes devem sua salvação eterna ao zelo e assistência de Camilo e seus discípulos. Entretanto, por misterioso desígnio da providência divina, nem o cardeal protetor do Hospital de Santiago, nem mesmo São Felipe Neri, confessor de Camilo, aprovam sua ideia de fundar uma congregação religiosa para cuidado dos enfermos. Pelo contrário, resolutamente se opõe a isso. Como Camilo persevera naquilo em que vê uma obra divina, São Felipe recusa-se a continuar a dar-lhe direção espiritual, mas recomenda-lhe outro padre do oratório. Esta é uma grande prova para Camilo. Em 1585, Camilo e seus primeiros companheiros mudam-se para uma casa encontrada pelo lombardo Pompeu Baretelli. O número de discípulos vai aumentando, num crescendo habitualmente. À medida em que cresce sua associação, Camilo quer que os ministros dos enfermos, como o chamam, abracem novas obras de caridade, com o serviço de atingidos pelas pestes, dos prisioneiros e daqueles que morrem em sua própria casa. Nesse caso, procuram os camilianos, que eles põem em ordem seus negócios temporais o mais rápido possível, para poderem pensar, sobretudo, em sua salvação. Tem o cuidado de não deixar os doentes em grave estado muito tempo com os parentes e amigos, o que pode perturbá-los com excesso de ternura. Procuro fazê-los logo entrar em vivos sentimentos de penitência e resignação na fé, esperança e caridade, e aceitar a morte em espírito de sacrifício e expiação por seus pecados. Incito-los a pedir misericórdia pelos méritos do Salvador agonizante. São Camilo tem extremo cuidado em evitar um abuso muito comum na época. Recomenda a seus religiosos que continuem as orações dos agonizantes por algum tempo, depois se dá a morte aparente, e que não lhes cubram o rosto imediatamente, pois a casa em que com a pressa o enterra o agonizante antes de sua real morte. Nas 1001 dificuldades que surgem para a consecução da sua obra, Camilo sempre encontra consolo em Nosso Senhor crucificado, que lhe diz: não temas, nada, eu estarei contigo. A congregação nascente, por causa de sua caridade, está cheia de dívidas. Um dia em que os sacerdotes estão muito tentados por causa disso, Camilo diz que é preciso confiar na providência, como Nosso Senhor tinha dito a Santa Catarina de Siena: pensa em mim que eu pensarei em ti. E profetiza: antes de um mês estaremos com todas as dívidas pagas. E realmente, antes de passar um mês, falece um benfeitor da obra, deixando-lhe considerável soma para a época. Outra vez, os credores o procuram e perguntam: pois bem, padre, quando o senhor terminará de nos pagar? O santo lhe responde: não vos inquieteis, não é Deus suficiente e poderoso como para mandar-nos amanhã sacos de dinheiro? O tempo dos milagres já passou, responde eles. A confiança do santo é recompensada. Naqueles dias, morre o cardeal Mondovì, amigo e benfeitor da obra, deixando-lhe uma boa quantia. Em Nápoles, também sua confiança na providência é recompensada, com um milagre grandioso. Pede a seus discípulos que deem de comer e beber a 43 pobres da comida reservadas para os religiosos, quando esses pensam que para eles sobra pão e água. Veem que as panelas estão cheias, como se ninguém nelas tivesse mexido. O Santo Padre Sisto V aprova a congregação por um breve apostólico de 18 de março de 1586. Nesse breve, diz o soberano pontífice
que entre todas as obras de caridade cristã, nenhuma agrada mais ao nosso divino Redentor que o cuidado dos enfermos, pobres e abandonados nos hospitais que Camilo e seus companheiros têm tomado essa incumbência, com uma solicitude que só manifesta uma mãe tratando do próprio filho. Que uma vez que esses religiosos querem levar a vida em comum, de pobreza e castidade e obediência, sem se obrigarem com o voto, o Papa aprova e confirma a associação deles, sob o nome de Congregação dos Ministros dos Enfermos. Eles permitem pedirem esmolas pela cidade, e que no caso de serem aprovados pelo vigário-geral, podem ouvir a confissão dos doentes nos hospitais. A 26 de junho do mesmo ano, o Papa concede-lhes o usar das capas, uma cruz de cor vermelha. Estabelece também que o governo de dita ordem seja eleito a cada 3 anos, e Camilo é eleito superior geral. No mesmo ano de 1586, por mediação de Félix Colonna, São Camilo adquire um edifício maior, ao lado da igreja de Santa Maria Madalena, que fica sendo a casa da congregação. Em 15 de outubro de 1591, o Papa Gregório XIV erige uma nova congregação em ordem religiosa, com todos os privilégios das ordens mendicantes, com a obrigação de fazerem os votos de obediência, castidade e pobreza, bem como o de também servir aos enfermos. Assim nasce a Ordem dos Ministros dos Enfermos, ou Padres da Boa Morte, como também são chamados os camilianos. No dia 8 de dezembro desse mesmo ano, Camilo e 25 discípulos fazem a profissão solene. Em 1592 e 1600, Clemente VIII confirma a ordem e concede-lhe novos privilégios. Enquanto isso, são tantos os que se sentem atraídos pela milícia de Camilo e tantos os lugares que solicitam a fundação de uma casa de seu instituto, que em pouco tempo a obra se espalha. Camilo governa com grande prudência, visitando cada uma delas e animando seus religiosos com a palavra e com seu exemplo. Aos poucos, a obra vai se alastrando pela Itália toda. Primeiro é o reino de Nápoles, que os convida a fundar uma casa. Lá eles chegam praticamente com a peste e vão em socorro dos empestados das galeras, que ninguém quer atender. Dois dos seus discípulos de Camilo são vítimas de uma heróica abnegação e morrem vítimas de sua caridade. Esses exemplos de abnegação atraem muitos candidatos. Só numa manhã, Camilo recebeu 12, entre eles seu futuro biógrafo, Sanctis Cicatelli. Em 1590, em toda a Itália, uma grande carestia acompanha de uma febre maligna. Os pobres são obrigados a se alimentar de animais mortos e ervas. São Camilo vai pelas ruas de Roma e levando pão e vestes para os necessitados. Junto com a fome, vem o frio, que é muito rigoroso nesse ano, e a peste. Quando que o número de mortes em Roma e arredores chega a 60.000 nesse ano. Os santos e seus discípulos entregam-se ao cuidado dos flagelos sem medo de contágio, enterrando mortos, cuidando dos atingidos pela peste, entrando nas casas às vezes por escadas das janelas, pois não há gente sã para abrir as portas. São Camilo, com as esmolas que recebe de cardeais, improvisa 4 hospitais da cidade, para onde conduz os pobres que jazem em cavalariças, estábulos e outros lugares imundos, para não contagiar os outros. Dizem na época que parece que Deus, que envia o flagelo para punir Roma, envia também Camilo e seus filhos para o socorrer. Muitas vezes, Camilo dá seu próprio manto a pobres, morrendo de frio. Chega a dar o último saco de farinha que tem no convento. Seus religiosos mostram que agora eles próprios se arriscam a morrer de fome. O santo lhes responde que os pássaros do céu não semeiam nem colhem, e entretanto, Deus os alimenta, quanto mais a eles que são seus filhos. Nesse mesmo dia, um padeiro da cidade traz-lhes o pão necessário para a comunidade, prometendo fazer o mesmo diariamente até o fim da crise. Mas Camilo não se restringe à cidade eterna. Aos poucos enfia seus filhos às cidades vizinhas. Só na cidade de Nola morrem 5 deles, atendendo os empestados. Muitos doentes recuperam a saúde, só pela palavra e orações de Camilo. Muitos se convertem de seus pecados.
Quando Camilo lhe mostra que estes são a causa de sua doença e infelicidade, que é viver em estado de pecado mortal. Camilo tornou-se assim, apesar de sua humildade, o homem mais querido de Roma. O santo tem imponente presença, com mais de 1,90 m de altura, corpo bem proporcionado, cabeça ereta, olhos escuros e um véu de tristeza, parecendo recordar a todo momento o pesar pela vida passada. Sua voz tem matrizes graves e severas, mas quando fala da caridade, fica inteiramente transformado. Uma testemunha diz que muitas vezes vira o seu rosto coberto de chamas. Não tem muito estudo, mas sim uma sabedoria toda divina para o governo de sua ordem, e o cuidado dos enfermos, chorando sempre os pecados de sua mocidade. Diz que indigno de morar entre os homens, ele que é merecedor do inferno, tendo assim constantemente diante de si seus pecados, e o inferno por eles merecido menospreza a dor, por mais intensa e cruel que seja. Os elogios o entristecem e irritam, e não permite que o chame mesmo de fundador, mas que atribuam a obra a Deus. Apesar de sua aparente boa saúde, Deus lhe envia diversas enfermidades, da complicação das quais tem muito que sofrer. Ele sofre de 5 diferentes ataques, ou achaques, aos quais chama 5 misericórdias de Deus. A chaga na perna subsiste também até o fim de sua vida. Algumas vezes, pregado ao leito de dor, preocupa-se, entretanto, com seus doentes, inquirindo sempre se nada lhes falta e chegando até a arrastar pelo solo para o servir, se alguém vai cuidar dele ou manda servir aos outros doentes. Por causa da sua chaga da perna, algumas vezes cai aos doentes que lhe dizem: meu padre, repousai um pouco, porque vós ireis cair. E responde: meus filhos, eu sou vosso escravo, é necessário que eu faça tudo o que possa em vosso serviço. Mas ele não demonstra a mesma doçura quando se trata do pecado. Uma vez, por exemplo, em que passa pelo porto e ouve alguns marujos blasfemando, salta na coberta da nave com um crucifixo na mão e lhe diz: miseráveis, não sei como Deus tem paciência convosco, e o mar não vos traga, ou um raio não vos carboniza. São Camilo não obriga seus religiosos que não tenham sido ordenados a rezar o breviário, mas prescreve-lhes que se confessem e comunguem todos os domingos e grandes festas, que façam diariamente uma hora de meditação, que assistam diariamente à Santa Missa, e que rezem também o Rosário e outras preces. Em 1607, ele se demite do cargo de superior geral, para ter mais tempo de cuidar dos pobres. Obtém licença para ficar todas as noites, depois de ter dormido apenas de 4 horas a 5 horas, com os doentes. Primeiro faz uma breve visita a todas as camas. Se por acaso alguém agonizando ou em perigo de vida, pergunta a seus vizinhos de cama se o doente já se confessou e comungou. Se não, empenha-se em que faça e não deixa até que morra ou esteja bem disposto para morrer. Não havendo nenhum doente em perigo de morte, ele vai em seguida para a Capela do Santíssimo, onde reza por 1 hora. Havendo doente em perigo grave, ele faz a oração ao pé do leito. Depois dessa hora de oração, volta a visitar os enfermos com maior atenção. No inverno, cobrindo-lhes, esquentando-lhes os pés, apoiando com mais travesseiros se precisam. Isso representa um grande trabalho, pois frequentemente o número de doentes ultrapassa 400. Dá aos que podem comer biscoitos, alguma conserva ou ovos frescos. Para ter sempre isso à mão, pede esmolas para os enfermos e a seus devotos. Quando algum doente tem que ser purgado ou tomar remédios penosos, anima-os com palavras alegres e amáveis, e recomenda aos enfermeiros que tenham muita paciência e caridade para com eles. Enfim, tudo o que uma mãe amorosa faria por seus filhos únicos, Camilo faz pelos doentes. Ele persevera nesse ofício com uma constância heróica por mais de 3 anos, até que em 1612 o padre-geral o manda acompanhá-lo a Nápoles e outras casas da congregação.
Após o quinto capítulo da Ordem em Roma, em 1613, Camilo torna a visitar a vários casos da Ordem, com o novo superior geral. De volta a Roma, esgotado, já pelas fadigas e sofrimentos, sabe que em breve chegará a hora de comparecer perante ao tribunal divino. Em sua última doença, quer ficar no hospital, levanta-se de gatinhas do leito para ir cuidar dos enfermos. Assim que se espalha a notícia de que está muito grave o pai dos enfermos, uma multidão de todas as classes sociais quer fazer-lhe visita, mas os religiosos só deixam entrar pessoas das mais espirituais, porque o santo não gosta dessas visitas, pois está se preparando para bem comparecer ante o tribunal de Deus. Embora tenha atingido um grau de contemplação sublime, o dom de fazer milagres, o da profecia e de conhecer os segredos dos corações, está tomado pelo terror da morte e da conta estreita que prestará a Deus e de toda a sua vida. Roga aos presentes que rezem por ele e repete frequentemente o ato de contrição. Prediz que morrerá no dia de São Boaventura, porque tem muita devoção. Quando sabe que os médicos não têm mais esperança a seu respeito, alegra-se e diz o salmo: Laetatus sum in isque dicta sunt mihi in domino ibimus. Eu me alegrarei quando me disseram: iremos para a casa do Senhor. Quando vai receber o viático das mãos do cardeal Ginásio, protetor da ordem, vendo nosso Senhor Jesus Cristo ali presente no Santíssimo Sacramento, e lembrando-se de sua vida passada, exclama: eu reconheço, Senhor, que sou o maior dos pecadores, e que não mereço receber o grande favor que vós dignais fazer-me, mas salvai-me pela vossa infinita misericórdia. Ponho toda a minha confiança nos méritos de vosso preciosíssimo sangue. Percebendo que está a exalar seu último suspiro, abre os braços em cruz, pronuncia os nomes adoráveis de Jesus e de Maria, invoca a Santíssima Trindade e chama em seu auxílio a São Miguel Arcanjo, para que socorra no último transe, e expira dizendo as palavras: Mitis ataques festivos Christi, mihi aspectus apparat. Que o rosto de Jesus Cristo me seja doce e alegre. É o dia 14 de julho de 1614, como predisse o servidor de Deus. Tem 65 anos de idade. Camilo é enterrado junto ao altar-mor da igreja de Santa Maria Madalena. Como vários outros milagres se sucedem junto a seu corpo, é retirado do solo e colocado direto sobre o altar. Os milagres continuam, o que leva Bento XIV a beatificá-lo em 1742, para canonizá-lo 4 anos depois. Em 22 de junho de 1886, Leão XIII proclama São Camilo de Leles e São João de Deus, protetores celestiais de todos os enfermos e de todos os hospitais do mundo católico. Por um breve 28 de agosto de 1930, Pio XI indica esses mesmos 2 santos como patronos das associações hospitalares e dos enfermos de ambos os sexos, propondo como modelos de que deve ser a verdadeira caridade no serviço daqueles que sofrem. Bom, meus amigos e amigas, essa é a história de mais um santo da nossa Igreja Católica. Queria rezar com vocês essa Ave Maria, mas logo em seguida a oração a São Camilo Leles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Camilo de Leles, rogai por nós. Essa oração a São Camilo Leles dirigimos a todos os profissionais da saúde, sobretudo nessa pandemia. Estão enfrentando todos os perigos, desse contágio, oferecido pelos enfermeiros, médicos, todas as pessoas das pastorais de saúde, e sobretudo por todos os enfermos, para que a misericórdia de Deus os alcance e sejam curados, restabelecidos, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Oração a São Camilo Leles. Ó grande São Camilo Leles, meu glorioso padroeiro, dou graças ao Senhor por teres coroado de tanta glória e felicidade no seio de sua corte. Suplico-vos, entretanto, que nas vossas grandezas não os esqueçais de mim, que sou tão miserável. Tende compaixão de mim, que ainda viajo neste mundo.
atravesso gemendo este vale de lágrimas, onde corro mil perigos de perder a Deus. Por piedade, socorrei-me e rogai a Jesus me perdoe as faltas, sem número, que cometi até hoje. Pedi-lhe que me livre de todo apego às coisas deste mundo, para que nada me impeça de ir amá-lo um dia convosco no paraíso. Amém. São Camilo de Leles, rogai por nós. Deus lhe pague da sua companhia e até o próximo. Fique com Deus.